Imagine viver na cidade mais fortificada do mundo antigo. Uma cidade cercada por muros duplos, tão espessos que casas inteiras eram construídas dentro deles. Essa era Jericó, uma fortaleza que parecia impossível de derrubar. Mas dentro dessas muralhas o clima não era de orgulho, era de pavor absoluto. Do outro lado do Rio Jordão, o povo de Israel estava chegando. E os boatos eram aterrorizantes. O Deus deles abria mares e derrubava reis gigantes. Enquanto a cidade trancava seus portões, uma mulher, morando literalmente na borda do abismo, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria a história da Bíblia. E é exatamente sobre essa história, cheia de suspense, espionagem e redenção, que vamos falar hoje. Mas antes de subirmos o muro de Jericó, eu tenho um convite rápido. Se você gosta de ir além do básico e descobrir a profundidade das histórias bíblicas, verifique agora se você está inscrito no canal. Clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. Toda semana trazemos estudos que abrem a sua visão sobre as Escrituras e você não vai querer perder o próximo. Já se inscreveu? Então, vamos voltar para Jericó. Ali, numa casa encravada na muralha, vivia Raabe. O nome dela, em hebraico Rashav, significa largo ou espaçoso. Diferente dos generais de Jericó que confiavam nas pedras, Raabe prestava atenção aos sinais. Ela sabia que aquelas muralhas não aguentariam o Deus de Israel. A mente dela estava aberta para uma possibilidade assustadora. E se os deuses de Canaã fossem mentira? Tudo muda quando dois estranhos cruzam os portões da cidade ao anoitecer. Eram espias enviados por Josué. Numa cidade em alerta máximo, onde cada rosto novo era suspeito, eles precisavam de um esconderijo urgente. Por uma providência divina, eles bateram à porta de Raabe. O texto sugere que o local poderia funcionar como uma hospedaria, um lugar de fluxo constante, onde perguntas não eram feitas. Mas em Jericó, as paredes tinham ouvidos. Alguém viu. A notícia correu até o palácio. Rei, homens de Israel entraram aqui para espionar a terra. A guarda real foi acionada imediatamente. O som de botas marchando ecoou pelas ruas. O alvo era a casa dela. Raabe agora tinha uma escolha mortal: entregar os homens e ser a heroína de Jericó, ou escondê-los e ser executada como traidora. A batida na porta foi violenta. Os guardas exigiram: tira para fora os homens que vieram a ti. O coração de Raabe devia estar disparado, mas ela manteve a frieza. Minutos antes, ela já havia escondido os dois espias no terraço, debaixo de feixes de linho que estavam secando. Ela abre a porta, encara os soldados e profere uma mentira estratégica. É verdade, os homens vieram, mas eu não sabia de onde eram. Quando os portões iam fechar, eles saíram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela despistou a guarda real. Os soldados saíram em disparada rumo ao Rio Jordão e os portões da cidade foram trancados. Agora, no silêncio do terraço, acontece o diálogo mais impressionante de Josué, capítulo 2. Raabe faz uma confissão teológica que nenhum sábio de Canaã teve coragem de fazer. Ela diz aos espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ouvimos que o Senhor secou o mar vermelho. O pavor de vós caiu sobre nós. Então, a frase-chave: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você percebe? Ela traiu sua cidade não por dinheiro, mas porque mudou de lealdade. Ela trocou os ídolos mortos pelo Deus vivo. Mas ela sabia que a fé precisava de garantia. Ela pede: jurai-me que, como usei de misericórdia convosco, vós salvareis a casa de meu pai. Os espias concordam, mas com uma condição vital: a nossa vida responderá pela vossa, mas deves atar este cordão de fio de escarlata à tua janela. Raabe desceu os homens por uma corda pela janela, pois sua casa ficava sobre o muro, e eles fugiram. Dias depois, as muralhas de Jericó caíram ao som das trombetas, mas a parte do muro com o fio escarlate permaneceu.
Raabe e sua família foram os únicos poupados. Mas aqui entra uma polêmica histórica. Quem era ela realmente? Muitos tentaram limpar a reputação de Raabe. O historiador Flávio Josefo sugeriu que ela era apenas uma estalajadeira, dona de hotel. Tentam dizer que a palavra hebraica zoná pode significar apenas alguém que fornece comida. Porém, a Bíblia é honesta. No Novo Testamento, em Hebreus e Tiago, a palavra grega usada é porné. Não há dúvidas. Raabe era sim uma prostituta cananeia. E por que isso é maravilhoso? Porque se ela fosse apenas uma mulher de negócios respeitável, a história seria sobre mérito. Mas sendo ela quem era, a história é sobre a graça escandalosa de Deus. Deus não busca os perfeitos, ele resgata quem está disposto a crer. E o resgate foi completo. Raabe não viveu como uma excluída em Israel. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, nos conta o final glorioso dessa história. Raabe se casou com Salmão, um príncipe da tribo de Judá. Dessa união improvável nasceu Boaz. Sim, o Boaz que se casou com Rute. Boaz gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi. E dessa linhagem, milênios depois, nasceu Jesus Cristo. O sangue de uma ex-prostituta de Jericó corre na genealogia humana do Salvador do mundo. Raabe é uma das poucas mulheres citadas na Galeria da Fé em Hebreus 11. Tiago usa a vida dela para provar que a fé verdadeira gera atitudes. Ela creu e por isso ela agiu. A história de Raabe é a prova de que o seu passado não define o seu futuro quando você encontra o Deus de Israel. Não importa qual muro está prestes a desabar na sua vida. Se houver fé e se houver o fio escarlate da redenção, que hoje aponta para o sangue de Cristo, a esperança para você e para a sua casa. Se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários a frase "Fé que transforma". E não esqueça, se você ainda não se inscreveu no início, essa é a hora. Clica aí e vem fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.